meu motivo pra viver bem. És meu motivo pra viver feliz. Não importa a minha dor. A paz, minhas amadas. Já estamos aqui no horário combinado. Vamos aguardar aqui nossas amadas irmãs chegarem. É sempre uma honra estar aqui falando de Deus ao coração desse grupo tão abençoado. Em nossa vida acontece assim. No início até conseguimos entender as coisas, mas depois que a prova aperta, começamos com os porquês. E com Jó não foi diferente. Deus, o que eu devia viver, o que eu recebo aconteceu. Beleza, o dia em que eu nasci, a minha alma aqui dentro da minha vida vai se me entender o que foi que eu nasci. E em meio a tanto A paz, Neidmar. Oi, Denise. Mas continuo a te adorar, a te adorar. Deus, és meu motivo pra viver bem. És meu motivo pra viver bem. Quem quiser depois ouvir é a cantora Josi Souza, tá? Ela está iniciando o ministério, quer dizer, já tem um tempo, né? Mas ela é conhecida por cantar nas igrejas, ela é de São Gonçalo, é uma bênção. Os irmãos quiserem, ela está na plataformas digitais. Essa música é uma música inédita, né? A música, eu não me engano se essa música é dela, mas ela está cantando, ela gravou essa música, né? É uma benção. Nós estamos aguardando, né, nossas irmãs chegarem, mas a gente já vai começar para a gente não atrasar muito. A gente sabe que as irmãs têm aí compromisso, né? Então a gente está aqui atendendo aí um chamado do Senhor para falar algo de Deus para os nossos corações. Meu nome é Ana Paula, né? Quadros, fui convidada para fazer parte desse grupo tão abençoado que são as guerreiras, né? E sou muito abençoada por cada uma de vocês. Todas as vezes eu chego aqui com meu coração assim muito grato, porque eu não sou digna de estar aqui, mas o Senhor, Ele sabe, né? É Ele que traz, é Ele que faz, e a gente só tem que obedecer, né? Então, assim, recebi uma oração linda. Deus está no controle, né? Às vezes a gente não sabe de nada, a gente não se sente capaz, não se sente em condições, mas é nessa hora que Deus vai e usa e faz aquilo que Ele tem que fazer, né? Não somos nós, né? Então é uma honra estar aqui. A gente só vai ouvir um pedacinho desse louvor e a gente já vai começar, tá, irmãs? Quem puder avisar alguém do grupo aí que queira assistir, participar. A paz, Neia. Sou abençoada pela sua vida, saiba disso. Amém.
Amém. É fiel mesmo. Ele está perto de você, querido. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Eu sei. Vou aproveitar esse fundo aqui e já vou iniciar a palavra. Depois o vídeo vai ficar salvo. As irmãs que quiserem compartilhar depois, agora, fiquem à vontade. Quero dizer para as irmãs que a palavra que Deus colocou no meu coração foi conquistando promessas. E a palavra que eu vou ler aqui é uma palavra em Josué. A minha voz voltou, eu estava praticamente sem voz há alguns minutos atrás, mas o Senhor é poderoso para restabelecer, né? O livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Eu vou ler rapidamente, porque essa passagem vai dar base para a nossa palavra, ministração nessa noite. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigada, Neia, você colocou aí pra gente, o tema realmente é conquistando promessas, e a gente vai meditar um pouquinho nessa história de Josué, uma história que todos nós aqui conhecemos, né? O livro de Josué tem o nome, né, da história que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? E esse livro de Josué, ele traz importantes lições para a gente que quer conquistar nossas promessas. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? E Moisés era um grande líder, né? Liderou o povo num grande desafio, que era passar pelo deserto, né? Sair do Egito e passar por tudo aquilo. Moisés, ele liderou o povo com a bênção de Deus, né? Porque foi uma liderança difícil e ele conseguiu, e era muito respeitado. E Josué, ele entra agora na sucessão de Moisés para encarar aquele desafio enorme. E aí o Senhor, ele chama Josué e ele incentiva Josué, porque o desafio era grande. O desafio era tão grande que o Senhor, na palavra que eu acabei de ler, ele fala, esforça e tem bom ânimo. Ele fala isso por diversas vezes. E aí eu fui procurar o que significa esse esforço e tem bom ânimo lá na raiz hebraica. E o significado é ser forte, fortalecer, prevalecer, ser firme, ser persistente. E era exatamente isso que esperava-se de Josué, dele ser persistente, né? E não é diferente conosco. O Senhor espera de nós que a gente persista. O Senhor falou isso tudo para Josué, eu fico pensando assim, mas ele fala toda hora, ser forte, ser corajoso, anima-te, o tempo todo o Senhor falando com Josué, repetidas vezes as mesmas palavras, porque o Senhor sabia que o desafio ia ser enorme. Então o Senhor reforçava isso para que ele não desmorecesse no meio do caminho. E a frase esforça-te e tem bom ânimo é uma repetição proposital, né? Porque nós mesmos somos fracos, nós esmorecemos, quando nós vemos os obstáculos, os desafios da vida, a gente dá uma desanimada, a gente dá uma enfraquecida, a gente olha, mas é tão difícil, mas
e o Senhor vai lá e repete: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Isso não foi à toa, isso foi importante para que ele, no meio da caminhada, que seria difícil, ele não parasse no meio do caminho, mas ele desse continuação a essa caminhada, que foi iniciada por Moisés. Então ele pega o bastão. E com Josué, eu aprendi algumas coisas, algumas chaves importantes para eu conquistar promessas. A primeira chave que eu aprendi com Josué, quero trazer para vocês, e que ele usou na vida dele, foi a visão. Ele teve visão. Ter visão foi uma chave muito importante na vida de Josué. É interessante que quando Josué ele está lá, ele foi escalado para espiar a terra. Ele não estava na liderança, foi muito antes. E ele e Caleb foram os únicos que olharam a terra e não viram só os problemas da terra. Eles olharam a terra e eles viram: Moisés, aquela terra é maravilhosa, a gente vai lá, a gente vai lutar, a gente vai conquistar, porque, olha, a terra manda leite e mel, é uma terra que infinitamente maravilhosa, é mais do que aquilo que a gente pensava. A gente tem que ir e tem que garantir, tem que lutar mesmo. Josué, eu estava pensando nisso, né? E aí me veio à mente assim: Josué não olhou, ele não viu só as coisas boas da terra, né? Os outros focaram nas coisas ruins. Mas é óbvio que Josué, ele viu que tinha gigante, viu que ia ter que lutar, ia ter que guerrear. Josué viu o que todo mundo viu. O segredo de Josué é que ele focou naquilo que era bom. Ele focou naquilo que valia a pena focar. O problema da gente é exatamente quando a gente foca nos problemas. Os outros 10 espias, eles viram todas as mesmas coisas, eles foram espiar a mesma terra, só que eles focaram no problema. Eles viram a quantidade de obstáculos que tinham, que aqueles homens eram homens como gigantes, que eles seriam derrotados, que eles não iriam conseguir. Mas Josué não. Josué foi diferente. Ele teve visão, né? E tem gente que não conquista porque para nos obstáculos, né? Ah, passou o tempo, já passei a idade, já não dá mais para eu conquistar aquilo que eu esperava, já não é mais o meu tempo, o tempo já passou na minha vida. E aí tem gente que fala que o tempo de Deus passou na vida, e aí pensa assim: ah, mas eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, mas é muito difícil. Eu vim de escolas que não eram escolas conceituadas, aquele concurso, muito difícil, é muito candidato. Mas quando a gente olha pelo lado bom, a gente começa a falar assim: opa, tem mais de uma vaga, então uma é minha. Então vou lá, vou estudar. Talvez eu não tenha feito as melhores escolas, mas eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu sangue, eu vou estudar, eu vou fazer o meu melhor e eu vou conquistar. Eu vou batalhar por aquilo, eu vou fazer o meu melhor, né? De repente Deus coloca na tua mão o ministério e você fala assim: ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não tenho tempo. Interessante que antes de começar essa live, eu estava pensando exatamente isso. Se alguém me dissesse alguns anos atrás que eu iria pregar, eu ia falar que assim: não, mas eu não quero esse negócio de pregar não, eu não tenho esse dom. Eu ia falar isso, porque no meu coração eu não tinha condições de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. E exatamente a oração que a Neia fez antes de começar essa live, falava exatamente disso. Deus não vê em mim condições de fazer aquilo que eu estou fazendo. E é isso. Mas quando a gente fala que a gente entende que o Senhor que me convocou, então eu vou e vou fazer. E vai dar certo. Porque os obstáculos são grandes. Quando eu pensei a hora que eu cheguei em casa, o tanto de coisa que eu estava fazendo, e a minha voz, eu já não tinha voz, eu estava completamente rouca. E aí eu falei: Senhor, como que eu vou falar? E aí é o Senhor que vai restaurando, é o Senhor que faz isso. Então, né, é isso. Se você tem o desejo de fazer uma faculdade, muitos são os obstáculos e as dificuldades. Mas olha para o lado bom,
você vai realizar um sonho, de repente você vai ter uma outra oportunidade de trabalho, uma outra perspectiva. Se é isso que está no coração, tenha uma visão apurada daquilo que chegou para você. Olhar para as dificuldades é algo assim que mais fácil acontecer. É mais fácil a gente olhar para as coisas difíceis do que para a gente olhar para as coisas que vão dar certo, né? Das possibilidades. Quando você olha e vê uma inscrição no Enem, ou quem sabe um concurso público, você vê assim, tem tantas vagas. Mas olha a quantidade de candidatos que tem, são não sei quantas mil pessoas por vagas. Não vamos olhar para a quantidade, vamos olhar para as perspectivas que você tem de conquistar e o que pode acontecer de melhor depois daquela conquista. A visão de Josué não paralisou ele. Pelo contrário, a visão de Josué fez ele ir além. Ele também viu os gigantes daquela terra, mas ele focou nas uvas que eram carregadas por homens. Imagina uma terra. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele focou naquilo que era o melhor. A gente precisa focar naquilo que é no que tem de bom da promessa e não nas dificuldades. As dificuldades, elas vão aparecer em qualquer promessa. Deus vai fazer a promessa e as dificuldades, elas vão aparecer. E parece que quem tem promessa, né, as dificuldades, elas vão triplicando, sendo aumentadas. Mas o Senhor é fiel e quando a gente não desiste, Ele honra o nosso compromisso. Isso é coisa de Deus, não é de nós mesmos, porque nós não temos condição nenhuma. Eu, por exemplo, hoje eu confesso que não teria condição nenhuma. Quando Denise falou comigo ontem, Ana Paula, está confirmado para amanhã? Está confirmado, Denise. Eu pensei assim comigo mesmo, pela fé, né, Ana Paula? Porque não tem nem condição de você falar. Você está trabalhando não sei quantas horas por dia, mas eu pensei, foi o Senhor que me chamou, Ele vai garantir, Ele vai trazer uma palavra tão forte ao meu coração que vai me edificar e vai edificar outras pessoas. Então Deus fala com você, ser forte. Olha para a sua promessa e pensa, não é fácil, mas eu vou focar nas coisas boas dessa promessa, nas possibilidades que eu tenho de realizar essa promessa. Segunda coisa que eu aprendo com Josué, cuidado em cumprir a palavra. Lá em Josué, na leitura, Josué 1, versículo 7 e 8, fala em obedecer a palavra. Meditar é a chave para a gente conquistar. Não é meditar, e aí eu fiquei pensando, meditar. Pega um versículo, não é para você só decorar, fazer com aquele versículo, mas é para você acordar e pensar no versículo. E levar aquele versículo para o seu dia, levar aquele versículo para o seu trabalho, levar aquele versículo para os seus estudos, levar aquele versículo quando você for resolver um problema na sua vida. E meditar tudo aquilo que significa aquele versículo, cada palavrinha que você possa ir ao longo do dia pensando. Isso é meditar e trazer coisa boa para a gente. Então, quando a Bíblia fala em Josué, meditar dia e noite, ele está falando, sabe o quê? É para meditar o tempo todo. Quando a gente medita na palavra, a gente não tem tempo para pecar, né? E esse é o desafio. E a gente precisa vigiar. Quando a gente está meditando na palavra, a gente medita. A gente fica meditando e aí a gente não falha, né? A gente não erra o alvo. Assim como foi com Josué, é também conosco, né? O sucesso daquele povo dependia do cumprimento da palavra. E hoje não é diferente. A promessa para se cumprir na vida do povo que estava sendo liderado por Josué dependia de cumprir a palavra, de obedecer o que diz as Escrituras, de ser fiel à palavra. Para mim e para você não tem diferença. Você está esperando uma promessa de Deus? A palavra. Quando a gente medita, quando a gente usa ela no dia a dia, quando a gente respeita a palavra, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Tem muitas pessoas que desistiram da promessa porque deixaram de cumprir aquilo que manda a palavra. O Senhor fala para mim e para você nessa noite. Vamos cumprir a promessa do Senhor através da palavra, lendo, meditando.
Deus vai nos abençoar, eu tenho certeza. A palavra de Deus, ela traz um efeito poderoso na nossa vida. Quando a gente abre a Bíblia e lê, a gente tem um bálsamo, porque é o Senhor falando conosco. Terceiro e última chave que eu aprendo com Josué é obediência. Quando Josué conclamou o povo respondeu a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, aonde quer que enviares, iremos. A diferença da geração anterior, que ficou pelo deserto, que desobedeceu, que não cumpriu aquilo que deveria cumprir, foi porque eles desobedeceram. E essa geração que assume, que entra lá na promessa, que entra na terra prometida, é a geração da obediência. Obedecer o líder. Então, às vezes, é tão difícil a gente obedecer, né? Às vezes a gente fica, eu acho, eu penso. O povo de Israel entrou na terra prometida porque obedeceu. E aí, esse dia eu aprendi na lição de escola bíblica dominical que o passaporte do povo para entrar na terra prometida foi a obediência. A gente sabe que passaporte é um documento importante para a gente chegar num país. Você não pode chegar só com a cara e com a coragem. Você tem que ter um passaporte. Tem países que exigem um visto, uma série de exigências. E para você sair do país que você foi, você também precisa do passaporte. O passaporte do povo para entrar naquela terra foi a obediência. Esse foi o passaporte do povo. Quer vencer, quer conquistar? Obedeça. E às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil obedecer porque a gente acha que do nosso jeito é melhor, a gente acha que da nossa forma é melhor, a gente acha tanta coisa. Mas tem hora que Deus vem e fala assim, olha só, você pode achar um monte de coisa, mas é tempo de obedecer. Então a gente precisa obedecer. Deus fez a promessa. A terra prometida, ela não foi entregue. Deus prometeu. Mas Josué e o povo precisaram conquistar. E eles seguindo todas essas questões aqui, cumprindo a palavra, tendo uma visão, em obediência, eles entraram e lutaram. Não foi fácil, não foi uma promessa que falou, aconteceu. Não, eles precisaram guerrear. Existiam homens fortes, valentes, mas o Senhor era com Josué. Muitas das vezes Deus faz promessa na minha e na sua vida, e aí a gente tem que descansar. Mas tem gente que, além de descansar, paralisa. O tempo está passando, a pessoa não faz nada. Talvez Deus te prometeu algo e você entendeu que não é para você agir, mas é para você orar. Talvez a nossa arma de guerra para conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu é uma vida de oração, é através do joelho, é através do jejum. Essas são, mas a gente precisa conquistar. Existem promessas que estão guardadas para mim e para você e que precisa do nosso movimento de conquista. Nós precisamos conquistar aquilo que está prometido por nós. Existem pessoas que desistiram da promessa porque não querem conquistar. E conquistar dá trabalho. Não é de graça. O Senhor prometeu, mas a gente precisa se esforçar para conquistar aquilo que Ele nos prometeu. Quem sabe você está aí pensando em estratégia. Josué, ele teve estratégia. Ele não saiu entrando na terra prometida de qualquer jeito, não. Ele pegou os homens, os mais valentes, os mais preparados, e foi para a batalha. Mas ele ganhou não porque ele tinha um grande exército. Ele ganhou porque o Senhor estava na frente. O Senhor havia prometido e tinha falado que ele garantiria a vitória, desde que o povo fosse obediente, desde que o povo cumprisse a palavra. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, né? Que a gente possa conquistar todas as promessas que o Senhor fez para cada uma de nós. Mas é importante que a gente siga e a gente aprenda com Josué as chaves que ele deixou para mim e para você. Existem promessas que estão escondidas no Senhor que a gente precisa fazer um movimento para encontrá-la. Quem sabe Deus tem uma promessa com você e você desistiu porque você começou a parar lá na visão. Você perdeu a visão.
E aí ficou mais difícil, porque você ficou paralisado com todas aquelas coisas. Mas hoje, à noite de Deus, reaver sonhos na sua vida, coisas que você acha que o tempo já passou, esse ministério que o Senhor tem para a minha vida era lá para aquele tempo da juventude, hoje não mais. O Senhor quer trazer. Ele trouxe essa palavra, não foi à toa, foi porque Ele tinha um propósito com a mim e com a sua vida. Então, você que talvez esteja um pouco mais desanimado, que já desistiu, é hora de você acordar, despertar, tirar, né? Sabe quando o óculos embaça? E limpar o óculos, limpar a visão, tomar a palavra na mão e, em obediência, conquistar aquilo que está preparado, aquilo que está prometido para cada uma de nós. Tenho certeza que é isso que Deus quer de nós. Deus quer que o seu povo conquiste coisas grandes. Deus tem muitas coisas para cada uma de nós, mas é necessário a gente guardar a palavra, é necessário a gente obedecer às nossas lideranças, né? Às vezes existem tantas dificuldades nessa palavra obediência, mas o Senhor colocou na palavra. Se Ele colocou, é porque é importante para cada uma de nós. Que possamos vencer em obediência. Olhar e não ver só os obstáculos, mas ver além, aquilo que está além dos obstáculos, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a conquistar tudo aquilo que Ele prometeu. Deus te prometeu e você precisa conquistar. E a mensagem é: ser forte e corajoso. Não para no meio do caminho. Continue. Ainda que os obstáculos sejam grandes, ainda que você tenha um desânimo que você nem entende que desânimo é esse. Fala com o Senhor. Senhor, olha, eu não tenho condição de conquistar isso. O Senhor me prometeu, me ajuda, me dá estratégias, porque eu de mim mesma não tenho. E abra o coração para o Senhor. Eu, às vezes, esse desafio de estar aqui hoje falando para vocês eu falei, Senhor, eu não tenho condição nenhuma. Mas se o Senhor colocou, o Senhor tem um propósito. E eu estou aqui, né, para cumprir aquilo que o Senhor mandou. E eu vou encerrar aqui, porque foi só até aqui que o Senhor falou. Gostaria de fazer uma oração agora para a gente encerrar e dizer que Deus está com cada uma de nós e vai nos abençoar e nos ajudar. Com essas chaves que a gente aprendeu aqui, com a gente ouviu de Josué, a gente vai conquistar a nossa Canaã, a nossa terra prometida. Tem muita terra prometida ainda para ser conquistada. E não vai ser uma pandemia que vai nos parar. Nós podemos continuar. Recebe aí, Neiva. Vamos orar então. Senhor Jesus, te agradeço por essa palavra, Senhor, que primeiramente falou ao meu coração. Senhor, nos dê a visão de Josué, nos dê o compromisso com a palavra, nos dê obediência às nossas lideranças e que possamos avançar com essas chaves. Senhor, que se tiver alguém desanimado, talvez já sem acreditar nos sonhos que foram acalentados por tantos anos, Senhor, traz de volta esses sonhos, tira o nosso olhar embaçado, que muitas das vezes nos impede de ver as coisas boas das promessas que Tu fez para cada uma de nós. Que possamos clarear a nossa visão e conquistar todas as bênçãos que tem prometida para as nossas vidas. Que possamos honrar a Tua palavra, que possamos honrar o Teu nome, cada dia, crendo e exercendo a Tua palavra na nossa vida, no nosso cotidiano. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que ali vai uma mulher de Deus. Que sejamos exemplo, Senhor, da Tua palavra na nossa vida, no nosso trabalho, aonde quer que nós estivermos, Senhor. Continue conosco, nos usando, falando para cada uma de nós, de dia e de noite, assim como Tu falou para o povo de Deus na conquista daquela terra, que a gente possa ainda hoje meditar de dia e de noite na palavra, que o Senhor fale melhor em cada coração. Agradeço essa rica oportunidade. Amém. Irmãs, é uma bênção estar sempre aqui. Com certeza, eu sou a mais abençoada de todas aqui, por estar falando, porque o Senhor falou comigo. E eu creio que o Senhor falou nos seus corações também. Fiquem com Deus. Uma noite muito abençoada. Se você tem alguma promessa, alguma coisa travada, é hora de destravar e a gente caminhar e vencer. E para a glória do Senhor, que todas as promessas venham honrar o nome do Senhor. Amém?
Deus abençoe sua vida, Cris. Deus abençoe, Neia, sua vida. Deus abençoe cada uma. Deus abençoe Luciana, que está ali. Andréia. Deus abençoe Rosali. Amém. Que a gente possa ser um exemplo e que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor fez na nossa vida e que a nossa vida possa incentivar muitas outras vidas a conquistarem as promessas de Deus. Amém? Deus abençoe a todas vocês. Um grande beijo. Fiquem com o Senhor. Vai ficar gravado. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, é só entrar no grupo aí depois e compartilhar essa palavra. Deus abençoe você, Rosiane. Deus abençoe, Denise. Beijo grande no coração de vocês, irmãs. Vocês me ensinam a ser melhor cada dia. Amém. Fiquem com Deus.